Eu cheguei a falar que eu gostaria de ter visto o Flamengo não contra o Bayern de Munique, sim contra o Benfica, para ver qual era a realidade da nossa qualidade do nosso futebol brasileiro versus um bom time de Portugal. Porque o Palmeiras jogou contra o Porto, só que o Porto ele vive um mau momento e principalmente se o Flamengo pegasse ao invés do Bayern, pegasse o Benfica agora, seria no mata-mata. Na fase de grupos, você ainda pode meter aquela desculpa de não tava levando tão a sério, time misto, porque muitas das vezes é verdade. O próprio Botafogo contra o PSG era um time misto, coisa que não se repete no mata-mata. Então eu gostaria de ter visto o que seria um Flamengo e Benfica no mata-mata, mas não, o que aconteceu, Flamengo e Bayern de Munique. E aí, cara, surpresa seria se não acontecesse o que aconteceu, vitória do Bayern. Porque assim, gente, apesar da derrota de 4-2, o Flamengo ainda dá pra dizer com certeza que fez um bom jogo, tá ligado? Só que aquilo, é um bom jogo até onde dá. Porque se tiver num dia normal, o Bayern de Munique vai ganhar mesmo, porque o Bayern de Munique fazer o que é isso. Vambora, vem comigo. Olha só, pessoal, o time do Flamengo do Filipe Luiz veio a campo dessa forma aqui, sem Danilo como titular na zaga, mas sim com Léo Ortiz. O Danilo, naquele jogo contra o Chelsea, ele foi o cara que jogou, e aqui também não aparece no ataque o Bruno Henrique, que foi o cara que também não entrou lá, assim como não entra hoje, mas foi o cara que resolveu naquele dia. O Flamengo, ele jogava melhor que o Chelsea, o que é muito incomum, a gente, enquanto brasileiro, jogar melhor do que o europeu, mas jogava, só que faltava a pessoa pro gol, a pessoa pra dar aquele último toque na bola, e aí o Bruno Henrique entra, ele faz gol, ele dá assistência, ele muda o jogo, mas mesmo assim o Filipe Luiz opta por não vir com ele hoje. Enquanto isso, o time do Kompany, que inclusive Filipe Luiz e Kompany são os dois técnicos mais jovens de todo o Super Mundial, enfim, veio assim o time do Bayern de Munique. Isso aqui é um atropelo, isso aqui não tem como. Assim, esse não é o melhor Bayern de todos os tempos. Esse não é aquele Bayern que, por exemplo, ganhou a Champions em cima do PSG do Neymar, que era um rolo compressor. Não é. Mas mesmo assim, esse time é muito bom. Esse time distribuído em campo ficava mais ou menos assim. A gente tem praticamente tudo que tinha de melhor do Bayern, com exceção do Gnabry sendo titular no lugar do Musiala. Musiala que é bem melhor do que o Gnabry, que pra quem não sabe é um craque. É craque no mais literal sentido da palavra. É muito novo, mas mesmo assim já é considerado craque. Mas sentiu um desconforto lá naquele jogo contra o Auckland City, se eu não me engano, onde ele fez 3 gols, saiu e aí até agora tá tentando se recuperar. Portanto, veio dessa forma aqui o Bayern de Munique, que mesmo sem o Musiala era um colosso. O Bayern é o que a gente sempre fala, e aqui eu vou até já falar o que tem para se dizer de como chegou cada um dos times. O Bayern, ele é a nata da Europa. A gente fala muito sobre, existe vários tipos de futebol dentro da própria Europa, assim como não é todo mundo aqui no Brasil que é o Flamengo, que é o Palmeiras, na própria Europa existe um time que é melhor que o outro, e o Bayern, ele é de fato a nata. Assim, o Atlético de Madrid é bom, mas não é o Bayern. Sei lá, o Borussia não é um Bayern. O PSG é. O PSG, no momento, até joga melhor. Mas, enfim, o ponto aqui é que o Bayern de Munique, ele é a nata do futebol europeu. Ele tá ali naquele grupo junto com agora PSG, mas quase sempre Barcelona, Real Madrid, Manchester City do Guardiola, e esse time, esse colosso alemão, veio para enfrentar o Flamengo. E você pode pensar, Josão, mas eu acho que fica meio feio aqui o Flamengo ter perdido de 4-2, porque se você for ver, você tá falando do Benfica, e o Benfica ganhou do Bayern de Munique. Só que aí, cara, futebol é contexto, o futebol você tem que entender as coisas. O Bayern perde pro Benfica, e claro, existe o mérito do Benfica no jogo, mas também a gente não pode deixar de considerar que o Bayern, primeiro, ele já estava classificado, segundo, ele meteu um time relativamente misto, e terceiro, era do interesse do Bayern talvez perder aquele jogo, porque ao perder, ele cruza com um sul-americano, tá ligado? E não com o Chelsea, por exemplo, como foi o caminho do Benfica. Então sim, o Benfica ganha do Bayern de Munique, mas concorda comigo que o Bayern tinha um monte de motivo para meio que facilitar aquele jogo, ou para pelo menos não levar tão a sério assim? Agora, falando em levar a sério, vamos falar do Flamengo. O Flamengo chega hoje, depois de fazer, assim, olhando jogo por jogo, o melhor confronto de brasileiro contra o europeu. Eu acho que o jogo do Botafogo, ele é muito mais impactante porque é contra o campeão da Champions, mas assim, a forma como foi o Chelsea-Flamengo é mais surpreendente porque foi um domínio do Flamengo. Então assim, o Flamengo depois ele vai lá e cumpre tabela na última rodada contra o LFC, empata, e aí chega pra hoje com expectativa, com um pouco de confiança, vindo de um bom jogo contra o Chelsea, mas sabendo que o Bayern de Munique está acima do Chelsea, tá ligado? Enfim, dessa forma chegou os dois times pra hoje,
hoje. Vamos falar de bola rolando, mas antes eu tenho que te dar aqui a palavra do patrocinador desse canal, que é a Flash Score, melhor aplicativo de estatísticas, é onde eu uso para trazer aqui esses números aqui para o vídeo. Se você quiser ter também, o link para download estará aqui embaixo. Baixa aí, completamente gratuito, melhor aplicativo e mais completo. Show de bola? Vamos falar de bola rolando sem enrolar muito, cara. Como é que começa essa brincadeira? Eu cato aqui a minha caneta e começa já com o gol do Bayern de Munique, num jogo que começou com ares de 7-1 Alemanha e Brasil. Olha só, e aqui sai o Bayern para comemorar. Esse jogo, ele é até engraçado como ele tem várias coisas que me remetem à seleção brasileira. Esse gol contra aqui, num cruzamento de escanteio desse lado do campo, me lembra o Fernandinho fazendo gol contra Brasil e Bélgica. O árbitro de hoje era o Michael Oliver, que era o árbitro do Brasil e Croácia em 22. E esse jogo, Brasil e Alemanha, Flamengo e Bayern, ele começa com atropelo típico do maldito 7-1. Mas enfim, antes da gente chegar lá, o Flamengo ele tinha problemas recorrentes no escanteio. Já tinha tido um escanteio antes desse que o Flamengo não conseguiu ganhar a disputa aérea, aconteceu outro escanteio e aqui acontece o gol contra. Cara, é aquilo. Pro Flamengo ter tido a menor chance nesse jogo, para chegar hoje e ter a possibilidade de tentar ganhar, tentar surpreender, precisaria ser aquele jogo de erro zero. Ah, mas erro zero, o jogo perfeito, meio que não existe no futebol. Cara, perfeito não, mas perto da perfeição acontece como, por exemplo, foi o Botafogo e o PSG. O PSG, ele tentou de tudo quanto é forma entrar na defesa do Botafogo e não conseguiu. Então assim, eu acho que o jogo do Chelsea, o Chelsea foi indiscutivelmente muito mais dominado pelo Flamengo do que o PSG foi dominado pelo Botafogo, mas a defesa do Botafogo naquele dia, ela foi perfeita. Ela não errou praticamente nada. Ela não exigiu que o John, goleiro, ficasse fazendo um monte de milagre, não foi preciso. A defesa foi perfeita e aí na pouca oportunidade que teve, foi lá e fez o gol também com o Igor Jesus. Então assim, cara, para você conseguir esses resultados muito mirabolantes, esses resultados muito marcantes historicamente falando, você tem que ter um dia de erro zero, gol contra. Então assim, já começou meio errado, mas até aí tudo bem, poderia ser só um erro ali ocasional, isso com 5 minutos de jogo, então começava ali aquela parada de será que vem uma goleada? Depois, para piorar ainda mais a situação, gol Harry Kane, logo em sequência, se eu não me engano 4 minutos só depois, no melhor estilo de goleada Brasil e Alemanha. Olha só, erro de saída de bola, o Kane pega a bola, sofre a falta, chuta mesmo assim, bate lá na trave. O Kane é muito bom de bola. E aqui sai ele comemorando. Cara, nessas comparações que a gente viu aos montes durante essa época agora de Mundial, eu cheguei a ver mano a mano de quem que é melhor, goleiro do Flamengo, goleiro do Bayern de Munique. Cara, eu sou muito defensor do Pedro. Dito isso, não tem a menor condição de comparar com isso aqui. E eu tô falando isso porque eu cheguei a ver gente realmente defendendo, acreditando que o Pedro é melhor que o Harry Kane. Cara, a grande parada do Super Mundial é que, na verdade, o europeu é melhor do que a gente. Os caras, eles têm times melhores. E eles não são melhores do que a gente porque eles são naturalmente melhores. Eles são melhores porque eles têm mais dinheiro. É simples assim, tá ligado? Falando de orçamento, o orçamento do Bayern, mesmo comparado com o Flamengo, que é uma das maiores, se não a maior potência do Brasil, o Bayern ainda tem aproximadamente 6 a quase 7 vezes, de 6 a 7 vezes mais orçamento do que o Flamengo. Enquanto aqui no Brasil, o Flamengo, ele meio que gera 1 bilhão anualmente, o Bayern também gera 1 bilhão, só que de euros, não de reais igual o Flamengo. Então assim, é outra realidade. E cara, só esse maluco aqui foram 95 milhas de euros. E assim, não é à toa, não é porque ele é mais bonito ou porque é porque realmente ele é muito bom. O Pedro é um baita de um atacante, fez um mundial muito ruim, é verdade, mas continua sendo um baita de um atacante e nem todo mundo do Bayern de Munique é tão bom assim. A gente, e eu sou um cara que puxa muito o saco da Europa, é verdade, tá ligado? E vira e mexe, eu coloco a Europa nesse lugar quase que inalcançável, mas o próprio Bayern de Munique, ele tinha ali jogadores que não são tão atrocidades assim, que são bons atletas, mas nem tão fora da curva. O Harry Kane é o cara que é fora da curva. Aqui você vê que ele sofre a falta, ele não cai, ele vai chutar, ele coloca a bola lá na trave. Então assim, cara, mais um erro do Flamengo, o Kane não erra, é muito bom jogador. Cara, isso aqui é o tipo de cara que realmente a gente não tem condição de ter, é o tipo de coisa que só existe lá, que quando vem pra cá é o Luizito Soares
mais no final da carreira, sabe? Isso aqui é fora da curva, isso aqui é outra parada, é outro nível, é outro patamar, como disse mais uma vez o Bruno Henrique. E aí, 9 minutos de jogo, 2-0 já, no melhor clima da desgraça do Brasil. Cara, o Bayern é muito louco como que ele não dominava as ações do jogo exatamente, mas ele achou 2 gols. Um num gol contra, que ele praticamente não tem mérito, ele só ganhou o escanteio, e outro Harry Kane, esse sim. Eu acho que não dá pra dizer que o Bayern achou o gol, esses 2 gols, porque o primeiro talvez, sim, né, gol contra, mas esse aqui é completamente na conta do Harry Kane, que acerta um chute de fora da área lá na trave que o goleiro nenhum pega. Depois, o que a gente vai ter? A gente tem a piadinha de contra o Flamengo, todo goleiro vira o Neuer. Hoje, de fato, era Manuel Neuer, que também é outro para aquele papo de, cara, existe um Olimpo de atletas que a gente não tem aqui no Brasil. Esse cara é, obviamente, um deles. Obviamente, hoje, é um cara que já tem quase 40 anos de idade. Mas, mesmo assim, ele faz defesas como essa daqui. Cara, o que acontece? Se você parar para ver como é que é o jogo, como é que foi o jogo, pô, o Bayern abre 2-0, e aí o Flamengo faz 2-1, e aí depois o Bayern faz mais, o Flamengo corre atrás, o Flamengo sempre esteve se mantendo vivo. Eu acho que também por causa disso dá para elogiar, e sabendo que o jogo foi sempre dessa forma, o Bayern tentava descolar, o Flamengo grudava. Essa defesa aqui, caso não acontecesse, o jogo poderia ter sido outro. O Flamengo vai chegar daqui a pouco no 2-1. Se isso aqui fosse não defesa e sim gol, era 2-2 no gol do Gerson, mas não aconteceu, porque tem um cara aqui, tem outro cara ali, que são muita atrocidade, e esse mano é um deles, já tá quase nos 40, mas ele faz umas defesas que lembra o auge, e isso aqui é Manuel Neuer, e é isso, tá ligado? Manuel Neuer é praticamente elogio. Se você chama um goleiro, se você fala que um goleiro tá parecendo Neuer, quer dizer alguma coisa, e a gente é relembrado aqui o que essa coisa quer dizer. Enfim, depois a gente tem, na prática, números. Cara, olha só que curiosidade. O futebol, muitas das vezes, ele não é tão facilmente compreendido. Você tem que não só ver o placar, você tem que ver o jogo. E assistindo o jogo, no placar tinha 2-0 pro Bayern de Munique, mas em chutes o Flamengo era superior, o Flamengo tinha mais posse de bola, o Flamengo não fazia um jogo tão ruim. Se você parar pra pensar que o time tomou 2 gols com menos de 10 minutos, parece um vareio. Só que quando você olhava o jogo, não era exatamente um vareio. O Flamengo, ele tentava trocar passes e tal, ele tentava jogar bola, só que aquilo, do outro lado, tinha um time que era realmente muita atrocidade. E aí, acontece o quê? O gol do Flamengo, para provar ainda mais que o time fez um bom jogo, um baita gol do Gerson. Olha só o que acontece aqui, a bola vem, o Gerson aproveita a deixada, solta uma pancada e deixa o Neuer de joelhos. Por esse ângulo é muito legal, como que o Neuer, mesmo sendo o Neuer, que acabou de fazer uma baita defesa, ele não consegue salvar essa bola, e aí o Gerson vai lá e faz gol dele, uma pancada, tá ligado? Um golaço. Cara, o Gerson é muito bom jogador, não à toa é titular da seleção brasileira, porém tá indo pra Rússia. E aí, cara, pra quê? Pra que tá indo pra Rússia? Eu acho que é muito focar no dinheiro e, sei lá, tá ligado? Desfocar na carreira pensando no futebol mesmo. Mas aí é aquilo, eu vou falar que eu faria diferente? Não sei, tá ligado? Hoje eu penso que sim, mas se eu tivesse lá, é muito fácil a gente fazer conta com o dinheiro dos outros. Dito isso, é um desperdício um maluco desse ir pra Rússia. Só que depois, o que a gente tem é mais um gol do Bayern de Munique, e dessa vez o Goretzka recebe com muito espaço, ele chuta de fora da área e aí não tem chance pra ninguém. 3-1. De novo, quando o Flamengo tentava colar, quando o Flamengo tentava, sabe, tirar a cabeça pra fora da água pra respirar, o Bayern ia lá e afogava e afundava o Flamengo mais uma vez. 3-1. Cara, mais uma vez, assim, é o caso de o Flamengo acerta a marcação de um lado, erra do outro. Aqui deram muito espaço para um cara que tem ali uma capacidade, e aí termina 3-1. Dessa forma, termina o primeiro tempo. E, cara, o Bayern de Munique, ele ganhava
apesar do jogo não ser exatamente aquilo que o placar sugeria. A gente tinha em número 55 a 45% de posse de bola pro Flamengo, então o Flamengo ele tinha ali 10% a mais de posse de bola, só que é completamente normal também você ter um pouco mais de posse de bola quando você tá perdendo, porque você que tem que correr atrás do resultado. Só que assim, você tá perdendo contra o Bayern de Munique. Então isso aqui é uma das provas de que o Flamengo tentou jogar. O Flamengo fez um jogo digno, apesar da derrota, e tinha até... Olhando agora em finalizações, 7-6 pro Flamengo. O Flamengo finalizou mais. E até, assim, tá, mas quantas chegaram no gol? Porque às vezes você vai ficar chutando do meio de campo, bola pra fora que não adianta nada. Chute no gol, 2 pro lado do Bayern, 2 também pro lado do Flamengo. A diferença é que as duas que chegaram no gol do Flamengo foram gols. E do lado lá do Bayern de Munique, uma o Gerson fez o gol, a outra o Manuel Neuer fez uma defesa que só ele faria, tá ligado? Enfim, um bom primeiro tempo do Flamengo. Não bom no sentido de, nossa, colocou na roda e tal, igual foi contra o Chelsea, que lá sim, tinha colocado na roda. Aqui foi um jogo digno, um jogo que poderia ter sido facilmente de Campeonato Brasileiro, com o Flamengo perdendo, mas sendo superior, mas... é aquilo, é muito fora da curva, eu tô sendo repetitivo, eu peço desculpas, mas é isso, gente, é outro nível, o orçamento é outra coisa, é outro nível de futebol. Aqui a gente vê o que é a Europa, tá ligado? Os caras, quando eles levam a sério mesmo, é isso aqui. E eles sim estavam levando a sério, porque quando você vê o Harry Kane entrando de carrinho para arrebentar o Ayrton Lucas, você vê que, cara, os caras estão levando na moral. Agora, eu acho que vira um pouco mais a chavinha, agora principalmente no mata-mata, provavelmente vai ser cada vez mais difícil trombar com o europeu. A gente tem amanhã o Fluminense contra a Inter de Milão e tem também o Palmeiras que avançou, resta saber se o Palmeiras vai ser o único. Mas enfim, antes de falar dos outros, a gente volta para o segundo tempo e o Olise tenta virar goleiro, só que o goleiro é o Neuer, e aí é pênalti dentro da área, mão não pode. Na cobrança, o Jorginho, e aí é gol. Vamos ver a cobrança dele que bate muito bem. Goleiro para um lado, bola para o outro, comemora. 3-2, o Flamengo de novo se aproximava. O Jorginho, cara, ele dá indícios de que vai ser um cara muito importante. Agora, o Arrascaeta não jogou nada. Não só hoje, no Mundial. Na verdade, teve um jogo ou outro ali, o Esperance, ele foi bem e tal, mas é mais um, acho que dá pra colocar assim, é mais um jogo do Arrascaeta que ele não joga nada. O que aconteceu com o Arrascaeta no Mundial? Não sei. Talvez a gente fique até agora se questionando se, pô, será que não tem um porquê aqui de... É por isso que talvez ele nunca foi pra Europa? Não sei, talvez seja dar um passo maior do que a perna, mas fato é que o jogo dele é muito ruim. Mais uma vez ele é substituído, contra o Chelsea ele também foi, ele tava claramente no jogo contra o Chelsea, uma frequência abaixo dos outros, tá ligado? Ele tava mais desligado, ele não tava no mesmo ritmo. Hoje, outra vez, enquanto a gente vê aqui o Jorginho fazendo gol, o Arrascaeta muito mal, cara. Muito mal, muito mal. E é muito louco porque o Arrascaeta é o cara mais facilmente elogiável do Flamengo. Quando você é vascaíno e você tem que pensar em, pô, fala um jogador que você gostaria de trazer pra cá. Quase sempre a gente vai de bate-pronto no Arrascaeta porque é muito bom jogador. Mas nos dois principais jogos desse Mundial, o de hoje e contra o Chelsea, muito abaixo. Muito abaixo. Jogou muito mal. Eu acho que hoje realmente... Contra o Chelsea, ele foi substituído e eu não entendi o porquê que o Filipe Luís tirou ele, não entendi na hora, até que eu vi o jogo melhorando muito mais depois que ele saiu. Hoje ele saiu e eu já tava tipo assim, pô, meio que tava na hora, tava andando em campo, meio que nada dando certo, mas o Jorginho, com diferença ao Arrascaeta, o Jorginho sendo um bom jogador, fazendo gol aqui, convertendo pênalti, bater pênalti, fez o Jorginho em certo ano ser considerado o terceiro melhor jogador do mundo. Ele não é, ele nunca foi, mas ele é um bom jogador, ele é um jogador a nível europeu no Brasil, e é claro que a gente vê agora no Mundial que a Europa não é isso tudo, mas tem sim uma coisinha diferente aqui e ali. Depois, cara, 3-2, o Flamengo tentava correr atrás do 3-3, que seria histórico, e se consegue talvez fecha a casinha e leva para prorrogação, mas aí o que acontece? Gol do Bayern 4, um balde de água fria para meio que realmente parar, e gol de quem? De novo, Harry Kane. Ele recebe do Kimmich, ele domina com pouco espaço, chuta lá no cantinho, faz o gol e sai aqui para comemorar. E é isso. O Flamengo é eliminado para o Bayern de Munique jogando bem, apesar de um placar de 4-2. O Flamengo fez um jogo realmente difícil, o Flamengo não facilitou a vida do Bayern de Munique, o Bayern estava realmente levando a sério, mas é isso aí. Querer mais do que isso até poderia acontecer. Eu lembro que,
Cara, era mais ou menos isso aqui que eu particularmente imaginava que aconteceria no jogo de PSG e Botafogo. Por mais que o Botafogo estivesse num dia bom, não teria como. O que foi isso? O Flamengo ele teve erros aqui e ali, mas no geral jogou até que bem, tá ligado? Mas é muito complicado bater de frente com um time que é bom levando a sério. Eu acho que se o PSG tivesse entrado como ele provavelmente entrou, e vai, como ele provavelmente entrou, não, como ele entrou hoje e provavelmente entrará nos próximos jogos, time titular, tudo que tem de melhor, provavelmente a gente veria algo mais ou menos nessa pegada aqui. Enfim, pro Flamengo termina o Super Mundial, eu acho que termina num saldo positivo, tá ligado? O Filipe Luiz, eu acho que ele entrega um bom trabalho, o Flamengo jogou bola, mas existe a limitação. Bayern de Munique, Barcelona, Real Madrid, Manchester City, é isso aqui. Daria pra ganhar? Daria, mas precisaria de muita coisa coincidir, muita sorte rolar, e a sorte não rolou. O Flamengo ele teve um erro aqui, um erro ali, e aí Harry Kane não perdoou, e os demais do Bayern de Munique também não. O Flamengo termina o campeonato vendo o alemão, que até ontem não tinha título, caminhar, dar um passo a mais rumo ao título. Gente, é isso, um bom jogo, a vitória não veio, mas eu acho um bom jogo. Agora, é aquilo também, né? Os caras foram superiores, e aí é isso. E aí, por mais que a gente queira que, não, a gente tá de igual para igual, talvez com alguns times da Europa sim, não todos. Pelo menos essa é a impressão que eu tenho. O que você acha? Comenta aqui embaixo. É nóis, tamo junto. Muito obrigado por assistir.